Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Já é dia 24 de junho de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Josué 9, que diz assim: astúcia dos gibeonitas. O acordo com Josué. Diz assim: e souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefalá, em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, porque ela é linda, ela é perfeita, ela é agradável, ela que liberta, ela que salva, ela que nos mostra o caminho verdadeiro, que é a vida e a verdade, ela que nos traz, Pai, Arabandaçuda e Comanai, para o centro da Tua vontade. Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, que este canal venha glorificar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porque Jesus ele tem que ser proclamado, Ramandaçuda e Comanai, o ide do Senhor tem que ser dito, tem que ser pregado através da Bíblia, do Evangelho do Senhor, que é vida, né? Como dizia o salmista, e diz, né? No Salmo 119, 105, luz para os meus pés é a tua palavra, né? Luz para o caminho, né? É a palavra do Senhor que ilumina, que abre caminho, que nos mostra a verdade, né? E a palavra é o próprio Jesus, como diz João 1, e a palavra veio para os seus não aceitaram, e todos que aceitaram devem poder ser feito filhos de Deus. A luz do mundo é Jesus, né? Que alumia os nossos passos, que nos guia, Senhor. Continue, Pai, conosco. Senhor, que eu diminua, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Que a missionária Nadir Albano seja anulada, mas que o Senhor seja engrandecido. Deus, eu te agradeço cada dia pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Amém, Jesus, amém? Então a palavra diz assim: a astúcia dos gibeonitas, o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, na Cefalá e em todo o litoral do mar no Mar Grande até o Líbano, eram os reis dos Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro, velhas, rachadas e remendadas. Então, o que acontece, igreja? Arabandassura Emidecomanai. A gente vê que o povo de Israel, né, ele fez um estrago ali em Jericó e em Ai, né? Só que a gente vê também, a gente meditando na palavra, a gente vê que teve duas diferenças, né, com Ai e com Jericó. Quando eles destruíram Jericó, a única coisa que foi salva ali na cidade de Jericó, que Deus permitiu, foi somente a família, né, da prostituta Raabe, né, e todos os seus familiares. E o restante das coisas teria que ser tudo destruído, os animais, né, as mulheres, tudo, os despojos, né, não poderia vir nada. A gente sabe que o que acontece, né, que é no capítulo 7, que Acã, né, ele vê ali nos despojos uma capa da Babilônia. A palavra diz que ele viu, né? E ao ver a capa, a palavra diz, né? Que ele viu a capa, tá lá no 7:21, né? Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro 600. Eu a cobicei, me apossei deles, então escondi, né? No chão da minha tenda com a prata por baixo. Então, ele vê ali, ele cobiça, né? E ele toma posse, ele esconde, então, e ali vira algo terrível. E a gente sabe o que aconteceu com Acã, porque ele trouxe maldição para o acampamento, porque eu já expliquei para vocês, né? Que quando diz assim, a maldição do povo de Israel não dizia respeito somente a Acã, né? Porque a nação toda era um corpo só, tá? Era só era uma união, era uma única
era uma unidade. Então, quando um errava, todo o acampamento pecava junto. Então, a gente sabe que daí tiraram sorte no Urim e Tumim, e provavelmente foram isso. E aí, Acã saiu na família de Acã e eles foram apedrejados ele com tudo que ele havia levado, ok? E a gente vê que nesse meio tempo aqui, o que acontece? A cidade, né, Jericó, ela é derrubada e tal, mas aí a gente vê que eles saem para a guerra, para destruir a cidade de Ai, tá? Também aqui nesse meio do 7. E nisso, eles não conseguem, né, por causa, né, do pecado de Acã, e aí eles perdem. E aí, quando Josué vai consultar a Deus, no capítulo 7, ele descobre que Acã tinha, né, tirando sorte ali, que Acã era quem tinha pegado os despojos, e não era para pegar nada do despojo. A única, salvo, né, a prostituta Raabe, né, e toda a sua família, ok? E aí, quando a gente vai pro capítulo 8 de Ai, a gente vê que aí, né, quando Acã já foi, né, destruído, tiraram o anátema, a maldição do meio do acampamento, né, o povo de Israel, Deus dá uma estratégia para eles ir por trás ali da cidade, né, pegar o povo de Ai desprevenido, e ali eles acabam pegando o povo, e ali eles ganham a guerra. Mas Deus diz assim, vocês podem levar o despojo da cidade de Ai, menos, né, os homens, e ali nas emboscadas, né, vocês podem levar. Ele diz assim no 2 mesmo, ó. Deus dá a estratégia e diz que eles podem levar. 8:2. Vocês farão com Ai, o seu rei, o que fez com Jericó, o seu rei. Dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais e prepare uma emboscada atrás da cidade. Então vocês podem levar os despojos. Mas em Jericó não poderia. E somente o rei, depois eles enforcam o rei. A gente vai estar vendo isso mais pra frente ali, né? Que eles levam o rei e diz assim no 29. E enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Então, né, foi o que aconteceu ali, né, com o rei de Ai. E a gente vai prosseguir aqui para onde a gente está, ok? Deixa eu só marcar isso aqui, que depois também eu costumo marcar tudo, porque a gente, eu pelo menos eu falo por mim, né, que a gente que eu pelo menos eu gosto de marcar, porque eu gosto para pregar com certeza, né, para poder ir e voltar e depois procurar, que às vezes Deus mostra e eu não consigo achar. Mas vamos prosseguir. E aí, tem a renovação das alianças e tal, né? E aí a gente entra aqui agora nessa parte. Então, assim, muitos já estavam sabendo o que Deus tinha feito, né? O que ele tinha feito, né? Né? O que eles tinham feito, o estrago era grande. E ali os reis, né? Os reis hititas, os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, eles se ajuntaram ali, né? Para guerrear contra Israel e Josué, né? Josué contra todo Israel. Falou, não, a gente, né? Vai ter que guerrear. Por quê? Porque eles estavam, bem dizer assim, vamos dizer, com medo, tá? Com medo de tudo que estava acontecendo. Então, todos esses reis que viviam ali perto do Jordão, né? Que eram cidades, assim, independentes ali do povo, né? Que cada um tinha a sua... Era reinos independentes, né? Habitado por vários povos que anteriormente tinha chegado ali, né? Fora da terra. A gente sabe que os povos pagãos, que adoravam outros deuses. Então, eles tentaram guerrear. Mas aí diz no 3 assim, contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, porque ele tinha feito o quê? Tinha feito estrago, destruíram, levaram os reis, mataram, tá? Recorreram a um ardil e enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro, as velhas rachadas e remendadas. Ou seja, eles enganaram, tá? Foram enganar o povo de Israel. Agora, olha o que acontece. No 5, os homens que calçam... Olha só como eles foram. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas. Olha, Deus repreendendo o espírito do engano na minha e na tua vida, viu? E vestiam roupas velhas, todos os pães, suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo conosco. Então, eles foram lá, né, tipo, fizeram toda uma armação, né, algo maligno mesmo ali, e eles maquinaram, né, e chegaram assim, como se eles tivessem vindo de muito longe. Eles não eram, eles eram vizinhos, né, mas eles estavam com medo também, né,
E aí eles mandam uma comitiva ali, né? Uma delegação ali para enganar. E aí eles acabam fazendo o quê? Um acordo. Vamos prosseguir. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Né? Então, eram os heveus, tá? E eles nem perceberam, né? Mas tiveram uma desconfiança. Diz assim no 7. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Aí ele pegou e falou assim no 8: somos seus servos, disseram Josué. Somos seus servos. Igreja, quantas pessoas fingidas chegam perto de mim, de você, com quem quer ajudar, né? Para dizer que são pessoas que querem somar na minha vida e na sua, agregar, mas na realidade só querem nos enganar. E muitas vezes a gente não ora, igreja, e a gente fica entristecido, né, com certas amizades. Não falo nem amizades, né, com certas pessoas que aparecem na nossa vida, né, e isso é muito triste, tá? Ainda mais quando você é um servo, uma serva de Deus, que você procura levar as coisas retas, que você procura ser honesta, que você procura ter um caráter digno na frente das pessoas, não age de má fé, né? E aí você vê as pessoas fazerem isso, cara, é muito difícil. Vamos lá, no 8. Somos seus servos, disseram Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Né? Josué ainda tá desconfiado, Josué ainda pergunta, ó. Josué, somos seus servos. Olha o espírito do engano. Josué, porém, perguntou: quem são vocês e de onde vocês vêm? Né? E eles responderam assim, na maior cara de pau, ok? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor seu Deus, pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito, né? E de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, ao leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então, né, eles ajudaram da astúcia, né? E falaram assim, nossa, né? Para dizer que, vamos dizer assim, que Alamanda Sode Comana, e da fama do seu Deus, para dizer que eles queriam servir, queriam ser servos do Senhor também, né? Mas aí, igreja, o que acontece, né? Como eles foram pra lá, porque eles estavam com medo mesmo, assim, do Deus de Israel, de tudo que eles ouviam falar, né? Então, eles foram fingindo, né? E aí, se ofereceram, assim, né? Pra quê? Pra se submeter, né? A pactos ali com Josué, né? Mas, assim, Josué estava inocente na história, igreja. Arabalaçoda. Quantas vezes nós somos inocentes, as pessoas com falsidade, com traição? Gente do céu. Aleluia. Eu tô jogando por terra a traição nesta noite nesta manhã na minha e na sua vida. Amém? Vamos continuar. No 11. Né? E esse povo heveu, né? Eles estavam mesmo assim, dispostos mesmo assim, né? Vamos dizer, a não entrar em guerra. Vamos lá. No 11. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: junte provisões para as viagens, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, e faça um acordo, né? Juntem-se, ó. Juntem-se. Ai, meu Deus, cadê? Juntem provisão para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, e façam um acordo conosco, né? Qual foi a palavra? Acordo, né? O que Deus não queria que eles tivessem um acordo com esse povo nunca, né? Nunca tivessem aliança com povos pagãos. E este nosso pão estava tão quente quando embrulhamos em casa no dia que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Então, assim, até nisso, né? Eles levaram um pão velho, né? Para dizer que tinha muitos dias, né? Que estavam andando. E essas vasilhas de couro, né, que se encheram de vinho eram novas, mas agora estão rachadas e as nossas roupas e sandálias estão gastas, né, por causa da longa viagem. Então, né, o engano era terrível, né? A mentira, ok, deles eram terrível. E aí diz assim no 14, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Eles né, igreja, muitas vezes a gente, né, não consulta Deus, né? Os israelitas examinaram as provisões dos
heveus, mas não consultaram ao Senhor, né? E quantas vezes nós não consultamos ao Senhor? Nós olhamos, não, Jesus, acho que não é isso não, né? Não é isso não. Não é isso não, meu Deus. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Então, ali, eles fizeram uma aliança, ok? Com povos que não era para fazer. Né? Deus não quer que a gente faça aliança com pessoas, né? Que ele não quer, tá? Acordos. Deus não quer aliança com pessoas que Deus ele vê e sabe o que eles fazem quando a gente não está perto, tá? E muitas vezes a gente é enganado, né? Então Deus não quer que faça acordo, né, com pessoas, né? Mas eles queriam se submeter ali ao povo de Israel. Então, eles falam, nós ouvimos falar, né, dele, de Deus. Então, assim, mesmo os relatos que tinham ouvido ali, né, sobre Jericó, então eles começam a relatar. Então, eles falam, não, deve ser um povo inofensivo, né? Mas não era, tá? Deus está dando livramento no dia de hoje de pessoas, assim, terríveis, se chegarem entre eu e você, pessoas falsas, tá? E diz assim, não consultaram ao Senhor e não consultaram o seu rei, apesar de estarem cumprindo a missão deles. Aí a bagaceira foi grande na igreja. Não consultaram quem? O Senhor. E não consultaram o seu rei, apesar de estarem cumprindo a missão deles, né? Então, a gente tem que estar sempre consultando a Deus. Eu tenho que tomar pra mim, porque, igreja, eu tenho pagado o preço de algo que eu não consultei pra Deus até hoje. Não tem sido fácil. Eu tenho chorado lágrimas de sangue. Isso porque eu prego, né? E mesmo assim, comprei coisas que não era pra comprar. E estou pagando um preço terrível até hoje. Vamos lá, 16. Nem foi um carro, viu? Um carro. Tem testemunho nos outros grupos. Um testemunho. Ô, Jesus, tem misericórdia, né? No 16. 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que vieram perto deles. Por isso partiram de viagem 3 dias depois, chegaram à cidade dos heveus, em que eram Gibeon, Quenfira, Berote, Queriate e Jearim. Então, eles descobrem que eles foram enganados, né? Descobriram que foram enganados, né? Mas já era tarde, né? Descobriram. Mãe. Oi. Aqui fica me batendo. Nossa, tá batendo em você? Mas aí vamos pro 18. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o seu Deus. Então, igreja, não tinha mais o que fazer, né? Então, eles não puderam atacar esse povo de jeito nenhum, né? E os heveus, né, passaram ali ilesos, né? Que eram os gibeonitas, né? Ali das cidades dos heveus, que eram os gibeonitas. Aí diz assim, vamos prosseguir, né? Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam, fizemos a eles o nosso juramento, né? Em nome do Senhor, o nosso Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Então, assim, agora, nós, né? Usamos o nome de Deus. O nome de Deus não pode ser usado em vão, né? Nós fizemos um juramento. Então, agora, já era, né? Nós fizemos um juramento em nome de Deus, né? Então, agora já era. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-lo viver para que não caia sobre nós a ira divina, porque quebramos o juramento que lhe fizéramos, né? Então, assim, nós não podemos quebrar um juramento para que a ira não venha sobre nós. Mas nós não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer agora? O que eles vão fazer? No 21. E acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores, carregadores de água para toda a comunidade. Assim se manteve a promessa dos líderes, né? Então, foram escravos, tá? Ô, igreja, você sabe que também tinha, sobre isso aqui, tinha uma, como eu posso dizer, igreja? A maldição de Noé, tá? Que disse que Cã, né, seria maldito, seria escravo dos seus irmãos. E esse povo aqui tudo é descendência de Cã, tá? Os camitas, tá bom? Então, bem dizer, tava Arabandaçu de Comanai ali, né? A predição de Noé, que está em Gênesis, tá?
Gênesis 9, versículo 25 e 26, né? Então, tinha que se cumprir de um jeito ou de outro, tá bom? Vamos continuar. No 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Olha a resposta deles, igreja. Aleluia, né? Pô, vocês nos enganaram, vocês estão aqui do lado, né? Então Josué convocou os gibeonitas: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam longe de nós, quando na verdade estava perto? Aí diz assim no 23: agora vocês estão debaixo da maldição, nunca deixará de ser escravos, rachando lenha, carregando algo para a casa de Deus. Não tinha muito o que fazer, né? Então, assim, maldição, né? De Canaã, os caminhos, desculpa, Canaã algum dia ser servo de Sem. Então, os camitas, né? A maldição de Noé. A maldição de Noé. Para Cã. Os camitas, né? Então, Sem, Cã e Jafé. Então, não teve para onde correr, né? Então, se cumpre aqui a maldição de Noé. E aí, no 24, assim, eles responderam a José: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus... Olha lá. Servos, eles se sentiam servos, tá? Como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda a terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo de que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Então, eles mentiram porque eles tinham o quê? Medo de ser destruído. Porque Deus falou, né? Que os heveus, os hetitas, os jebuseus, os demais povos seriam todos destruídos, que as nações pagãs, tá? E os heveus agiram de artimanha, tá? Para com o povo de Deus, tá bom? Então, os gibeonitas, né, são os heveus, tá? Então, vamos prosseguir. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. José, então, os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naqueles dias fez dos gibeonitas lenhadores, carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse, né? Então, algo, igreja, né? Aí, talvez assim, eu não posso nem querer colocar aqui coisas minhas, mas havia uma sentença dada, tá? Havia uma sentença, né? Se a gente for lá em Gênesis 9, 25 e 26, vamos lá? Já abriu em cima aqui, ó. 9, 25. Ó, 25 e 26. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçulo havia, né, feito, disse: maldito seja Canaã, escravo dos escravos, será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, né? Então, eles foram escravos dos semitas, simples assim, né? A maldição de Noé se cumpre, tá? Maldição de Noé sobre Cã se cumpre em 100 escravos, né? Então, eles passam a ser escravos, tá bom? Deus abençoe vocês. Por quê? Ah, deixa eu falar. Eu não falei. Por que Noé amaldiçoou os Cã? Era Cã sem Jafé. Porque Noé fez uma vinha, embebedou, né? E Cã viu a nudez de seu pai e foi contar para seus irmãos, sem Jafé. E aí, seus irmãos cobriram a nudez de seu pai. E seu pai, quando acordou, soube disso, depois que acordou do vinho, e amaldiçoou ele, tá bom? Isso vai estar lá em Gênesis 9, tá bom? Deus abençoe vocês, 9, 20, do 20 em diante. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma terça-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Fiquem na paz.